Você conhece a terapia ocupacional? E terapia ocupacional em saúde mental? Talvez você associe isso a oficinas, trabalhos manuais ou até mesmo a atividades recreativas. Mas e se eu te dissesse que a terapia ocupacional é muito mais do que isso? Ela pode transformar profundamente a vida de alguém que esteja em sofrimento psíquico. E nesse vídeo eu quero te apresentar de forma introdutória, crítica e acessível o que é a terapia ocupacional em saúde mental e por que ela importa tanto. Vamos juntos? A terapia ocupacional é uma profissão da saúde que se baseia na ideia de que as atividades humanas são centrais para a vida. Ou seja, aquilo que a gente faz, nossas rotinas, ocupações, trabalhos, criações, vínculos, tudo isso forma quem somos. Quando uma pessoa adoece psiquicamente ou passa por uma experiência traumática, ela pode perder o sentido das atividades mais simples. Então, levantar da cama, se alimentar, se relacionar, estudar, criar, cuidar de si. E é aí que entra a terapia ocupacional para ajudar essa pessoa a reconstruir uma vida possível, com sentido, com vínculo, com potência de fazer, de agir. E é aqui que vai algo muito importante. A terapia ocupacional, ela não é ocupar o tempo de alguém, ela é ajudar alguém a reconstruir o seu tempo. Então, não é ocupar o tempo para cessar o tédio e o ócio, é para reconstruir a sua própria vida, ter mais autonomia, mais independência para realizar suas atividades, recuperar o prazer pela vida, pelas atividades que acabou se perdendo por conta do próprio adoecimento psíquico. E onde entra a saúde mental nisso? A saúde mental, ela não é simplesmente a ausência de doenças. E também não é estar feliz o tempo inteiro. A saúde mental tem a ver com a capacidade de lidar com o sofrimento, com as contradições da vida, de manter os vínculos afetivos, de participar do cotidiano, das atividades, de conseguir criar estratégias para existir, mesmo quando está tudo difícil. E a saúde mental é profundamente atravessada pelas condições sociais, econômicas, raciais e históricas de uma pessoa. Então não dá para falar de saúde mental sem falar de desigualdade social, de violência, de racismo, de exploração no trabalho, do neoliberalismo, de ausência de políticas públicas. A saúde mental não cabe em rótulos. Ela se constrói no cotidiano, nas relações, nas escolhas possíveis e muitas vezes nas impossíveis também. Então esse sujeito que tem uma situação de desigualdade social importante, ela vai ser atravessada por questões do fazer humano importantíssimas. É uma pessoa que as atividades de lazer são outras ou não tem acesso a lazer, à cultura, à arte. Ela vai ter outro tipo de acesso ao estudo, à saúde, a como ela enxerga o mundo, e isso tudo importa para nós enquanto terapeutas ocupacionais e, além do mais, terapeutas em saúde mental. E o que faz então o terapeuta ocupacional dentro da saúde mental? Exemplos práticos, né? A gente faz muita coisa, né? A terapia ocupacional, ela pode atuar em diversos contextos. Nos centros de atenção psicossocial, hospitais psiquiátricos, ambulatórios, comunidades, residências terapêuticas, em escolas, centros de atenção a álcool e outras drogas, né? O terapeuta ocupacional avalia, então, dentro desses serviços, algumas coisas. O cotidiano da pessoa, entende suas rotinas, suas rupturas, o que foi perdido e o que pode ser reconstruído. Então ele não vai propor atividades aleatórias. Essas atividades são pensadas para a singularidade daquele sujeito, para a expressão da subjetividade daquele indivíduo e feitas para ele. Então não cabe a falha reflexão de que o terapeuta ocupacional dentro desses contextos está para trabalhar a ociosidade dos pacientes. Cabeça vazia é a oficina do diabo. Porque os pacientes eles precisam estar fazendo alguma coisa, porque senão eles podem se pôr em risco. E a gente começa a ver, talvez, que esse tipo de fala está dentro de uma lógica mais manicomial, né? Onde os indivíduos eles eram ocupados no sentido de que a própria atividade, o próprio fazer, ele era terapêutico por si só. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente faz qualquer coisa para qualquer pessoa. Vale frisar, as atividades elas são escolhidas com base na escuta, na singularidade e nas necessidades reais daquela pessoa. Essas atividades elas podem ser quais? Elas podem ser as atividades expressivas, artísticas,
corporais, funcionais, atividades de pintura, expressividade, de cunho livre e criativo, mas eles devem levar em consideração, frisando novamente, o sujeito. Então, dentro da nossa tríade, né, de fazer ocupacional, a gente tem o indivíduo, a atividade, o terapeuta. Porque uma atividade significativa para uma pessoa faz toda a diferença no processo terapêutico. A pessoa que gosta de fotografia, se você usar esse tipo de atividade com ela, ganha mais sentido do que se a gente ficar conversando ou fazer uma atividade culinária que para aquele momento talvez não faça tanto sentido. E você trabalhar todas essas questões, até mesmo do cozinhar com a fotografia, vai fazer sentido para ele, vai criar vínculo, afeto, vai mobilizar questões do seu mundo interno que ele vai poder elaborar. Um homem que aprende, que sabe cozinhar, que não teve essa oportunidade, porque foi barrado diante do diagnóstico. Recentemente, a gente fez algumas atividades de culinária na cozinha de TO e a gente ensinou até mesmo os pacientes a abrirem a lata de ervilha, a lata de milho, saber fazer o macarrão e o arroz, no sentido de ganhar autonomia e independência. Isso a TO faz em todas as suas áreas, mas usar disso depois para outras atividades reflexivas é de suma importância para que esse indivíduo sinta-se pertencente, seguro e fortalecido. Essas são formas de cuidado, de reorganização psíquica, de autonomia possível para esses indivíduos. Na minha prática, eu me apoio em referenciais como a psicodinâmica e o materialismo histórico dialético. Vou começar a formação no método de terapia ocupacional dinâmica criado por Maria José Benetton e espero que isso ajude ainda mais o meu fazer clínico para levar qualidade de atendimento para esses indivíduos que precisam tanto da TO. Então, se você gostou desse vídeo, me acompanhe aqui. Toda semana eu trago conteúdo sobre saúde mental, práticas clínicas, crítica social e os caminhos possíveis da terapia ocupacional. Também estou no TikTok, no Instagram, no LinkedIn e no Medium. Vou deixar os links todos aqui na descrição. E agora me conta, você já tinha ouvido falar da TO? O que você acha que a gente precisa pensar mais sobre a TO e sobre a TO em saúde mental que a gente trabalha nos próximos vídeos?